Olá, boa noite, meus irmãos e amigos. São todos muito bem-vindos à transmissão de mais um culto ao Senhor nosso Deus. E dando início a este culto, quero te convidar, aí onde você está, a se colocar em pé e nós vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor pela bênção da eterna salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por mais esta oportunidade que temos de adorá-lo. E queremos pedir tua direção e tudo quanto vai acontecer neste culto seja tão somente para a exaltação do nome do Senhor, e que todos nós sejamos abençoados, edificados pela tua preciosa palavra, que estejamos todos, ó Deus, atentos e ao mesmo tempo também reverentes neste culto ao Senhor. É o que nós te pedimos, muito agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E com alegria em nossos corações, nós vamos cantar o primeiro hino em louvor ao nosso Deus nessa noite, o hino de número 385. Se você tem um cantor cristão aí na sua casa, irmã, vai lá, pega o seu cantor cristão e cante conosco. Nós cantaremos daqui, você canta aí na sua casa e vai, Deus ouvirá o louvor que sai dos nossos lábios. 385. Na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar e vamos cantar, ainda também em louvor ao nosso Deus, Cristo, só Cristo. Se há alguém nessa noite acompanhando essa transmissão e ainda não convidou Jesus para ser o seu salvador pessoal, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação.
E ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo ainda salva, continua salvando, e Ele quer salvar a sua alma nesta noite. Nós ainda estaremos nesse instante lendo a palavra de Deus mais uma vez, agora no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto. Irmão Mateus fará esta leitura. Boa noite. Lerei agora o texto de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Amém. Amém. Vamos com alegria em nossos corações ainda louvar ao Senhor com 2 hinos. Primeiro de número 301 do nosso cantor cristão e depois o 366. Primeiro, crer e observar. 301. Satisfeitos guardar.
mandar. Abraão, creio, observou aquilo que o Senhor mandou. Nós ainda vamos cantar 366, em nada ponho a minha fé. Em louvor ao nosso Deus, convido nessa noite o dueto irmão Daniel e irmão Mateus para louvarem ao Senhor nesse instante. Enquanto o hino for cantado, como nas outras músicas que já foi cantada em louvor ao nosso Deus, medite na letra dessa música e estejamos, meus irmãos, atentos àquilo que o Senhor quer falar. Logo mais teremos a pregação da palavra do Senhor. Nosso pregador dessa noite será o pastor James e ele trará a mensagem de Deus aos nossos corações. Então esteja bem atento, atenta, tá bom? Mesmo estando em casa, mas mantenha a atitude de reverência mesma que você tem quando está aqui no templo do Senhor, tá bom? A única diferença é que estamos fora do templo e no mais continua a mesma coisa. Convidamos os nossos irmãos para louvarem ao Senhor. Podem vir.
Amém. Que o nosso Deus seja louvado e que nós atendamos ao chamado do Senhor para a sua obra santa. Eu queria apenas dar mais algumas informações aos irmãos e lembrar da nossa semana. Terça-feira temos culto de oração, se o Senhor permitir. Quinta-feira, culto ao Senhor. E, na verdade, durante toda essa semana, pela manhã, às 6 da manhã, nós, com a permissão do Senhor, continuaremos com cultos matutinos de oração. Porém, por departamento, tá bom? E os departamentos, já sabem, a gente vai sempre avisando, para não haver aglomeração, o número ultrapassar aí do recomendado pelas nossas autoridades. Meus irmãos, não esqueçamos de todos os dias meditarmos na palavra de Deus, aproveitar esse tempo para aprofundar a nossa intimidade também através da oração ao Senhor nosso Deus. Vamos continuar orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Queira ser bênção na vida do outro também durante essa semana. E a gente tem ouvido sempre o alerta das nossas autoridades: se puder, fique em casa. Fique em casa, mas fique firme, não esfria na fé, muito pelo contrário, se fortaleça ainda mais na sua comunhão com o Senhor. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor mais uma vez e cantaremos o último hino desta noite e logo virá a pregação da palavra de Deus. Eu convido os irmãos a ficarem em pé mais uma vez aí, por favor, e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela primeira parte deste culto a Ti, pelos hinos cantados em adoração ao Senhor e também para a nossa meditação, para a nossa edificação espiritual. E pedimos, ó Deus, logo mais pela pregação da Tua Palavra, que o Senhor fale, que o Senhor desafie os nossos corações nesta noite. É o que te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 194, a mensagem vem de Deus, que Jesus é o Salvador. Logo depois deste hino, o nosso pregador, o pastor James, assumirá a palavra e depois da mensagem eu retorno aqui com a permissão do Senhor para o encerramento deste culto. Cantemos o hino 194 do cantor cristão. Cante aí também a adoração ao nosso Deus do seu lar. Nesse instante a palavra está com o nosso querido pastor James, que vai trazer a mensagem do Senhor. Querido irmão e irmã, fica aí no seu lugar, com a sua Bíblia, acompanhe a pregação da palavra de Deus, escreve aquilo que te chamar a atenção,
os pontos da mensagem para que a sua edificação, para que o seu aproveitamento seja maior. Eu farei o mesmo também, tá bom? Deus abençoe, vamos ouvir a pregação e depois a gente volta. Pastor James tem a palavra. É um prazer estar aqui hoje trazendo a palavra de Deus. E eu peço que vocês abrem as suas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 12, e vamos ler daqui em alguns instantes, versos de 1 a 4. Quero falar um pouco hoje sobre quando Deus exige o difícil. Eu não falei o impossível. Deus pode exigir de nós o impossível, como ele fez com Abraão em Gênesis capítulo 12. Mas hoje eu quero falar simplesmente sobre o difícil, aquilo que nós achamos na hora difícil. Mas antes vamos orar e pedir as bênçãos de Deus sobre nossa mensagem hoje. Pai, chegamos a teu trono, agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar aqui, mesmo através de filmagem, com nossos irmãos em Jesus Cristo. Pai, eu peço hoje as tuas bênçãos sobre tua palavra. Pai, que o Senhor possa guiar as minhas palavras, que o Espírito Santo usa, Senhor, esta mensagem para te honrar, glorificar e nos fortalecer. Pois em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. No livro de Gênesis, capítulo 12, de versos 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Neste contexto aqui, nós encontramos 4 itens que nós devemos considerar. Primeiro, a ordem de Deus. Segundo, o pacto que Deus fez com Abraão. Terceiro, a promessa. E o quarto, a obediência de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, nós encontramos a ordem do Senhor a Abraão. Agora, nós sabemos, e vamos usar o texto daqui a pouco, mas nós sabemos que esta é a segunda vez que Deus passou esta ordem para Abraão. Nesta ordem, nós encontramos Deus simplesmente usando a palavra sai-te. Não é muito difícil entender esta palavra. Você pode falar qualquer criança, sai-te desta sala. E a criança entende logo, é para sair. Você pode ser, sai-te da mesa. Quando a mulher está querendo limpar, e não é difícil entender, sai-te. Mas a ordem de Abraão, nesta ocasião, era sai-te da tua terra. Esta aqui, no início, era Ur dos Caldeus. Uma cidade pagã, uma cidade que não tinha nada que prestava para um cristão. Em capítulo 11, verso 31, encontramos estas palavras. E tomou Tera, ou algumas versões diz Terá, e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Moisés, em Gênesis capítulo 11, já tinha recebido uma ordem para sair. Aqui, após a morte de seu pai, Abraão recebe de novo a segunda chamada de Deus, a segunda ordem.
E a ordem foi deste importe: sai da tua terra. Terra, mais ou menos, mesma região, um pouco ao norte, da cidade de Babilônia. Agora, ele disse simplesmente, sai-te da tua terra. Agora, a maioria de nós não vamos receber uma ordem de sair da nossa terra. Agora, os missionários e alguns pastores, às vezes, vão receber uma ordem para sair de sua cidade, seu estado. Mas aqui, Abraão está sendo mandado por Deus para sair de sua terra. A terra onde ele conheceu os costumes, onde ele conheceu a cultura, ele entendeu a língua, idioma daquele povo. E Deus está simplesmente dizendo, Abraão, sai de tudo que é comum e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Segundo ponto deste item, sai da tua parentela. A linhagem de Sem, a linhagem, aliás, o filho de Noé. Abraão é da linhagem prometida de Deus que iria trazer no futuro a semente, o libertador prometido por Deus em Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de sua família, sai daquelas pessoas com quem você está acostumado, sai de sua amizade, deixa aquelas pessoas para onde e vai, sai-te. Terceiro, ele diz, e essa aqui para muitos é mais difícil, sai da casa de teu pai. É uma coisa deixar tio, tia, sobrinhos, primos. É uma coisa deixar aquelas pessoas que são mais distantes da família. Mas aqui ele está dizendo, sai da casa de teus pais. Sai daquelas que são mais chegados. Sai daqueles que são o seu sangue. Deus está falando com Abraão. Sai daqueles que são mais perto de você. Às vezes, Deus quer exigir de nós o mais difícil. Deus quer que nós tomamos atitudes. Deus quer que nós tomamos decisões. E às vezes, estas decisões são difíceis. Ele queria separar. Será que Deus queria separar o homem de seus próprios pais? Veremos que ele diz simplesmente, sai da casa de teus pais. Agora, por quê? Veremos daqui num instante. Ele diz, sai para a terra que eu te mostrarei. Sai daqui e vai para lá. Faz pouco tempo que Deus nos mandou de sair de Recife. Há 10 anos ou mais que Deus está mexendo com o meu coração sobre a cidade de Petrolina. 10 anos. E finalmente, em outubro do ano passado, de noite, Deus começou a mexer comigo, mais distintamente sobre a cidade de Petrolina. Eu acordei durante a noite e eu disse, pai, tu sabes da situação? E nós estamos numa situação meio complicada, mas Deus simplesmente diz, vá a Petrolina. Então, eu falei com o Odis, falei com o meu pastor, nós vamos para Petrolina. Não foi para mim uma decisão muito difícil, para Odis foi mais difícil, mas ele diz, sai da sua terra, e eu já tinha um destino. A minha decisão daí é onde eu vou morar, em Petrolina. Que bairro eu vou morar? Em Petrolina. Mas Deus falou com Abraão aqui, vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele tinha que sair, pegar sua esposa, pegar aquele sobrinho Ló
e daí tem que pegar seus animais e as coisas que eu tenho dado, e ele tem que sair, mas ele não sabia o seu destino. Agora, é mais fácil sair quando nós tenhamos uma ideia do nosso destino. Mas aqui Deus disse, sai. Mas onde? Não importa. Quando Deus diz para a gente fazer alguma coisa, temos poucas perguntas e mais obediência. Ele não deu destino, ele simplesmente diz, sai. Agora, por que Deus mandaria Abraão deixar sua família viajar para uma terra longe, uma terra desconhecida? Primeiro, Ur dos Caldeus, como eu já disse, não era um dos lugares melhor para criar uma família. Ur dos Caldeus era uma cidade pagã, mundana, cheia de impiedade e perversidade. O grande templo de Deus, da Lua, a deusa Lua, era a personagem, era a divindade mais conhecida, mais adorado naquela região. Tera se deslocou de Ur dos Caldeus e mudou-se para Harã, uma cidade irmã e com a mesma padroeira. Deus não está satisfeito conosco quando nós estamos no meio da perversidade, no meio, em aspas aqui, no meio de uma religião errada. Então Deus disse a Abraão, sai-te de tua terra, vou tirar você do lugar onde você não pode fazer o que eu quero que você faça. Vai para o lugar onde eu posso fazer o melhor para você. A família estava envolvida na idolatria e iria contaminar a vida de Abraão. Abre sua Bíblia, por favor, ao livro de Josué, capítulo 24, e vamos ler versos 2 e 3 para saber mais um pouco sobre a família. O pai de Abraão. Josué está terminando sua carreira, está fechando, e ele está fazendo o povo de Israel relembrar do seu passado. E então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Tera, ou Terá, de acordo com algumas versões, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio Eufrates, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multiplicarei a sua semente, e dele Isaque. Então, Deus queria remover Abraão de um lugar que não iria ser conveniente para sua família. A família estava pronta para seguir. Abraão, sua esposa e Ló estavam prontos para viajar. A ordem foi sair, sai-te. É difícil entender essas palavras de vez em quando, mas aqui não era muito difícil não. Às vezes são contra a nossa vontade. O que nós achamos bom ou agradável. Sai-te de sua zona de conforto, mas é ali onde Deus pode nos mostrar o seu poder, a sua glória, e nós podemos mostrar a nossa fé e a nossa obediência. Segundo ponto, em Gênesis capítulo 12, verso 2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui nós temos o pacto
que Deus fez com Abraão. A parte divina deste pacto, desta aliança, é um pacto incondicional. Deus disse, eu farei. É algo que Deus iria fazer. E ele não está colocando aqui uma condição da parte de Abraão. Ele disse aqui, eu farei. Ele disse, eu farei de ti uma grande nação. Abraão não tinha filhos. Sarai, ela não podia ter filhos. Abraão estava com 75 anos. Sarai com 65 anos. Já idade avançada. Mas nada é impossível com Deus. Nada é difícil para Deus. Deus disse, eu farei de ti. E se Deus disse, eu farei de ti uma nação, uma grande nação, mesmo com uma mulher estéril, Deus pode multiplicar. Ele disse, eu farei de ti uma grande nação. Ele disse, eu te abençoarei. Deus prometeu a Abraão. Abraão, obedece, sai. E tem um segredo aqui que eu quero compartilhar com os irmãos daqui no instante. Ele disse, eu vou te abençoar. Não tem ninguém que pode abençoar como Deus pode abençoar. Não tem ninguém que pode suprir as suas necessidades como Deus. Não tem ninguém que pode cumprir a sua promessa como Deus. Ele disse, eu engrandecerei o seu nome. Você não pode ir em quase qualquer canto do mundo e não pode conhecer alguém, não pode falar com alguém que não tem ouvido o nome Abraão. Abraão, o nome dele é conhecido no mundo afora. Por quê? Porque o homem, 3.000 anos, 3.400, 3.500 anos atrás, já na terra, já sepultado 3.500 anos atrás, e ainda o povo fala neste homem. Sabe por quê? Porque Deus pode cumprir e Deus cumpra a sua palavra. Agora, a parte divina, agora a parte humana. A parte humana simplesmente, Abraão, ser uma bênção. Ser uma bênção. A parte, nossa parte em tudo isso é ser uma bênção para outros. Irmãos, até aquele malvadinho sobrinho Ló, ele queria a parte melhor. Abraão sabia que o sobrinho estava levando vantagem. Abraão não falou nada. Abraão estava pronto para levar o mal, para abençoar o malvadinho. Abraão queria cumprir a sua parte. Ele queria ser uma bênção. E Abraão levou o pior, aparentemente, para ser uma bênção. E muitas vezes nós temos que levar o pior para ser uma bênção. Mas eu digo, se for a vontade de Deus, é muito melhor. Terceiro, a promessa. Nós temos a ordem, nós temos o pacto, a aliança, e nós temos a promessa. Em Gênesis capítulo 12, verso 3, abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa, se alguém abençoar, para os amigos, bênçãos para aqueles que te abençoarem. As nações que têm sido fiéis a Israel, aquelas nações que ajudaram Israel através dos séculos, Deus abençoou aquelas nações. E quando viraram a cara, se tornaram inimigos de Israel, levaram o pior.
Deus disse que abençoarei os que abençoem. E ele disse a maldição para aqueles que te amaldiçoam. Estados Unidos, por muitos e muitos anos, quase desde o início, os Estados Unidos têm apoiado o judeu, o povo de Deus. E Deus tem abençoado os Estados Unidos, mas nesses últimos anos tem um grupo, uns políticos que estão querendo virar cara, ser inimigo. E Deus está começando a castigar, a amaldiçoar os Estados Unidos pela maneira que tratam o povo de Deus, os judeus. Agora, para Abraão, todos serão abençoados por você. Como? Irmãos, Jesus Cristo, o libertador do pecado, viria de sua linhagem. Irmãos, a promessa de Deus tem efeito até hoje. E em Gênesis capítulo 12, verso 4, a obediência de Abraão. Em verso 4 diz, a primeira palavra de verso 4, partiu, saiu, obedeceu. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da Harã. Agora, simplesmente, ele obedeceu. Partiu como o Senhor lhe ordenara. O bom servo de Deus não duvida, confia. O bom servo de Deus não pode, aliás, o servo de Deus pode pedir instruções como fazer, mas nunca questiona por quê. O bom servo de Deus pode pedir por que eu. Daí ele assim mesmo responde, só com o teu poder que eu posso fazer isto. Só com a ajuda do Senhor. O bom servo não questiona das dificuldades e vê estas como oportunidades para Deus, para o dono agir em sua vida. Foi isso que Noé fez quando ele construiu a arca. Foi isso que Elias fez quando Deus mandou ele para o vale, para os corvos suprir o pão dele. E quando o rio secou, mandou ele para a casa de uma viúva. E Deus disse, difícil possível. Mas Deus disse, e estes homens obedeceram. Agora nós devemos lembrar que o alfabeto do salvo é obedecer, simplesmente. E foi isso que Abraão fez, sempre fiel, mesmo não entendendo, mesmo vendo dificuldades impossíveis para superar, superou, simplesmente obedecendo. Agora, ele não sabia do seu destino. Ele viajou com seus próprios recursos. Sim. Mas quem deu aqueles recursos? Tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. E Deus tem autoridade para fazer, para mandar um homem fazer estas coisas? Sim. Deus não é soberano. Deus não é o poderoso. Deus não é o nosso dono. Ele não nos criou. Ele tem a autoridade suprema em nossa vida. Ele tem autoridade. E pode ser que vai mandar você estes dias passaram de coisas difíceis e simplesmente passa confiante que Deus vai suprir. Agora, o missionário é chamado por Deus, ele deixa sua nação, ele deixa os seus costumes, cultura, ele vai, ele aprende a conviver com um outro povo, deixa sua família. De vez em quando, muitos anos, até às vezes o missionário é chamado para morrer naquele lugar, longe do seu país, longe de sua parentela, longe de sua família. Mas não importa se for missionário, pastor ou você, se Deus pedir o difícil, simplesmente obedece. Da mesma forma, Deus quer obedecer
aliás, Deus quer abençoar. Ele lhe deu uma ordem: siga-me. Ele fez um pacto: estarei convosco. Ele fez grandes promessas para nos acompanhar nos momentos bons e nos difíceis. Você obedecerá como Abraão? Em Tiago capítulo 1, verso 25, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Quando Deus deseja algo difícil de você, se lembre, Deus faz o pacto. Ele faz promessas e Ele cumpre suas promessas. Algo que muitas vezes esquecemos de mencionar. E eu quero que vocês abram sua Bíblia para o livro de Atos, capítulo 7. Uma coisa que eu prestei atenção recentemente. E para mim, eu não sei quantas vezes eu tenho lido o livro de Atos. Mas eu vi uma palavra que me chama a atenção. Vamos ler. Atos capítulo 7, começando em verso 2, Estevão falando. Ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentro a tua parentela, e dirija-te à terra que eu te mostrar. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Agora, neste verso, em uma versão, e é muito importante, diz: sai da tua parentela, sai de tua terra, sai de tua parentela, e vem para a terra. Vem para onde eu estou. Eu não posso dizer, vem a Salvador, porque eu não estou em Salvador. Eu não posso dizer, vem a Prazeres, porque eu não estou em Prazeres. Eu não posso dizer, vem para os Estados Unidos, porque não. Deus disse a Abraão: vem para a terra. Vem para cá onde eu estou. Vem mais perto. Chegue mais perto de mim. É isso que eu quero. Eu quero, através das dificuldades, eu quero trazer você mais perto de mim. E quanto mais nós somos obedientes, mais perto estamos a Deus. E tanto mais que somos obedientes, mais abençoados por Ele. E mais Ele é glorificado. Portanto, seja um Abraão, até nas horas difíceis. Deus nunca nos prometeu um paraíso ou um lar no céu nesta terra. Ele prometeu dificuldades. Eu quero ler só um trecho e nós vamos terminar a nossa mensagem para hoje. Abre sua Bíblia para 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos terminar com estes versos. 2 Timóteo, capítulo 3, começando em verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando Deus pedir que você faça o difícil, seja obediente. Pai, chegamos a teu trono, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade hoje. Abençoe
nos fortalece. E nós temos certeza que o Senhor vai cumprir a sua promessa, tua promessa. E Pai, que nós sejamos fiéis, obedecendo e sendo bênçãos para outros. Pois em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua mensagem pregada esta noite. Certamente, irmão e irmã, Deus falou aos nossos corações, aos seus corações. E o que Deus quer de nós, irmãos, é a obediência, aquilo que nós ouvimos. Então, não vamos deixar que tenha sido mais uma mensagem na nossa vida, mas que tenha sido uma mensagem que vai desafiar-nos a sermos melhores servos, a vivermos pela fé e a obedecermos ao Senhor. Amém? Nós vamos encerrar o culto nessa noite. Eu vou convidar mais uma vez o irmão Mateus para orar. Depois da oração do irmão Mateus, nós vamos recitar a nossa divisa, Isaías 64, versículo 4. E só te lembrando aí de novo, irmãos aqui da igreja, memorizar o Salmo 13, os 6 versículos para o domingo que vem, de manhã, tá bom? Irmão Mateus, depois dele é a nossa divisa. A Senhora, Santo Deus, Eterno Pai, muito obrigado pelo dia de vida, muito obrigado pela tua mensagem, a qual eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações das pessoas que te deram ouvidos. Nos ajuda a não ficarmos apenas no ouvir, mas também que nós possamos estar nos esforçando para obedecer a tua palavra, meu Deus. Nos ajuda a sermos servos obedientes e submissos ao Senhor a cada dia. Tem misericórdia de nós e nós te agradecemos pelo teu infinito amor para com todos nós. Isso que te peço e te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Divisa Isaías 64, versículo 4. 1, 2, 3, já. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Que Deus continue nos abençoando e até o próximo culto com a permissão do Senhor. Obrigado a todos mais uma vez pela sua presença e até a próxima.